Confesso que estava com um pouco de saudade de vocês. Semana passada eu não estava aqui, cumprindo a liturgia do papai, né? A Laena estava nas comemorações da sua formatura, né? Em Direito. Louvado seja Deus, concluída a última etapa da formação básica, né? Eu acho que a Laena não vai parar de estudar, mas enfim, já é uma responsabilidade dela, né, Fábio? O boleto já está pago, né, Fábio? Louvado seja Deus, né? 22 anos pagando o boleto de escola, né? Mas eu ainda tenho um rescaldo ainda, sabe, irmãos? Mas vamos deixar essa parte para depois. Mas graças a Deus... amém. Mas concluída essa etapa importante na vida da Laena, Carol também já está há algum tempo formada, Caroline agora vivendo uma nova fase da vida aí com o Bernardo, casados, louvado seja Deus também. Então, muitas mudanças na casa do Sebastião e da Luciane, muitas mudanças, mas confesso que senti falta dos irmãos, da comunhão, de vê-los, de estar com vocês. E aprove a Deus que no meu retorno eu tivesse a graça e o privilégio de estar compartilhando com vocês a palavra de Deus. Sempre é uma alegria, é um privilégio, é aquilo para o qual o Senhor me vocacionou. Falava isso para os irmãos na escola bíblica dominical. Esse é o sentimento que move o coração do presbítero, né? A sua preocupação com os irmãos, a preocupação com a formação dos irmãos. E um versículo que tem norteado a minha vida na maturidade, já falei isso aos irmãos e quero repetir, é o de Gálatas 4, né? Que o apóstolo Paulo fala que ele sofria as dores de parto para ver Cristo sendo formado nos irmãos. E esse é o sentimento do meu coração na maturidade, que o meu ministério, o meu labor redundem nisso, que eu possa ver Cristo sendo formado em vocês. Porque nós sabemos que o falso ensino produz sofrimento, o falso ensino produz distanciamento de Deus, esfriamento. E já inicio a minha fala, a minha introdução, a mensagem desta manhã, nessa série de meditações sobre cantares, da importância desta série para nós, da importância dela, dos efeitos dela que vão muito além da nossa capacidade de percepção, porque nós falhamos, meus irmãos, falhamos em nossa vida conjugal, porque nós buscamos fontes estranhas à palavra de Deus para trazer ensinamento correto para a forma como devemos viver a nossa vida como marido e como mulher. E existem áreas da nossa vida enquanto cristãos que nós temos uma dificuldade maior em nos alinharmos com o ensino da palavra de Deus. E a vida conjugal é uma delas. Cito para vocês, por exemplo, a inadequação que muitos cristãos têm com relação ao trabalho. O trabalho, a dinâmica do trabalho, os anseios do trabalho, a forma como o trabalho é executado, muitas vezes não refletem em nada os princípios da palavra de Deus. Em nada. Uma dificuldade muito grande em relacionar a atividade profissional com a fé que confessamos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quando olhamos, por exemplo, na nossa ação pública como cidadãos, o exercício da nossa cidadania, irmãos, fracassamos no exercício da nossa cidadania porque buscamos fontes espúrias, estranhas à palavra de Deus para o exercício da nossa ação pública enquanto filhos de Deus, porque não buscamos os saberes da palavra de Deus. Já compartilhei com vocês aqui uma vez sobre a dificuldade que temos de educar os nossos filhos à luz da palavra de Deus. Nos preocupamos com a formação acadêmica deles. As mães se preocupam em colocá-los na melhor escola possível, porque a gente, pai, pensa no boleto.
Desculpe, é verdade. Então, as mães com essa preocupação, né, em colocar as crianças na melhor escola possível, a melhor faculdade possível, a melhor preparação possível. E nos esquecemos que a tarefa primária de nós, como pais, é ver Cristo sendo formado em nossos filhos. Meus irmãos, aquilo que nossos filhos, aquilo da formação acadêmica dos nossos filhos, os seus diplomas, as suas honras ao mérito, claro que são importantes, claro que são alegres, mas elas são passageiras. Passageiras. Para a eternidade não tem valor nenhum. Porque na eternidade só seremos reconhecidos de uma maneira. E qual maneira é essa? De que somos filhos e filhas amadas pelo Senhor. Então temos uma profunda inadequação de relacionar a formação dos nossos filhos, a educação dos nossos filhos com a palavra de Deus. Isso se dá porque nos esquecemos de orientar a totalidade da nossa vida pela palavra de Deus. Nosso pastor que está aqui, na mensagem que ele trouxe às famílias do presbitério no dia 1º de maio, ele expôs essa sua preocupação, quando ele trouxe para nós a importância, a centralidade de vivermos a nossa vida através das lentes de uma cosmovisão bíblica e nós presbiterianos uma cosmovisão reformada. Essa forma como percebemos a realidade deve orientar todas as áreas da nossa vida. Todas as áreas da nossa vida. Falhamos porque buscamos saberes que são estranhos à palavra de Deus. Como se a Bíblia não fornecesse conhecimento e sabedoria necessária para que possamos ser exitosos nas áreas que eu citei. E nesta manhã, acerca do casamento. Irmãos, o absurdo chega a tal ponto. Casais somos adultos, né? As crianças não estão aqui, né? Tem algumas só, tape os ouvidos. Eu já ouvi, nesses muitos anos que aconselho pessoas, eu já ouvi de casais com problemas na área sexual, inadequações no convívio no sexual, buscando estímulo. Irmãos, por favor, maturidade. Na pornografia. A pornografia como uma ferramenta para dar um plus na vida conjugal. Esse é o absurdo, meus irmãos. Qual é o fim disso? Qual é o fim disso? Tal é o absurdo da nossa inadequação em alinharmos a totalidade das nossas vidas à luz da palavra de Deus. Eu sou comerciante, meus irmãos, eu empreendo, essa é a minha vida. Eu, como administrador de empresa, aprendi na faculdade que o core, né, aquilo que define a minha formação é lucro e valorização da marca. Por que um administrador de empresa trabalha? Qual é a razão do seu trabalho? Lucro e valorização da marca. Eu sou cristão. Eu sou cristão. Eu sou de Deus, eu sou um cooperador. Eu sou parceiro de Deus na construção de um mundo mais justo. É a palavra de Deus que deve orientar as minhas decisões enquanto empreender. E eu posso sim empreender para a glória de Deus. Eu posso sim gerar empregos para a glória de Deus. Eu posso sim gerar empresa para a glória de Deus. Eu posso fazer com que a nossa rede de supermercados cresça para a glória de Deus. Eu posso sim. É mais difícil? Claro que é. É mais custoso? Claro que é. Mas nós temos o Senhor ao nosso lado. Então nada pode escapar desta cosmovisão bíblica orientando a totalidade da nossa vida. E essa é a preocupação do nosso pastor. Ao nos desafiar enquanto igreja, enquanto pregadores, nessa dificílima tarefa de expor o livro de Cantares. Os relacionamentos fracassam, porque eles têm sido orientados pela cultura secular. As famílias fracassam, porque o que tem orientado a formação das famílias é a cultura secular. É a maximização do prazer e a minimização do sofrimento.
Essa é a vibe dos nossos dias. Eu quero maximizar o meu prazer e eu quero minimizar o meu sofrimento. E isso não pode orientar a minha vida e a vida de vocês. Depois dessa longa introdução, porque o texto é difícil, então a gente capricha na introdução. Cantares capítulo 7, versículos de 10 a 13. Lerei na versão Almeida Revista e Atualizada. Cântico dos Cânticos, capítulo 7, versículos de 10 a 13. É essa linha que eu quero seguir nessa manhã com vocês. Vamos lá? Toda atenção ao texto sagrado, apesar de ser uma poesia. Versículo 10. Terceira vez que a Sulamita faz essa declaração: eu sou do meu amado, agora ele não é meu, ele tem saudades de mim. Venha, ó meu amado, saímos ao campo, passemos as noites nas aldeias, levantemo-nos cedo de manhã para ir às vinhas. Que se produz nas vinhas mesmo, irmãos? Hein? Vejamos se florescem as vides, se abre a flor, se já brotam as romeiras, dar-lhe-ei ali o meu amor. As mandrágoras exalam o seu perfume e às nossas portas há toda sorte de excelentes frutos, novos e velhos, e eu os reservei, ó meu amado. Então, meus irmãos, o propósito da nossa mensagem nessa manhã é apresentar o modo como a sabedoria bíblica deve orientar, então, toda a vida, a partir do testemunho dessa esposa, relatada em Cantares, descrita nos poemas de Salomão. Vamos orar mais uma vez. Senhor, em nome de Jesus, eu oro, Senhor, para que o Senhor abra nossa mente, o nosso coração, para compreendermos a urgência destas mensagens, Senhor, a importância delas. Temos consciência que muitos casais têm sofrido em seus relacionamentos, Senhor. Sabemos das consequências disso na vida da igreja, na vida de todos aqueles que estão envolvidos. E nós rogamos a Ti que esta série de exposições seja um marco na vida da nossa igreja, Senhor. Um marco para que nós possamos, em nome de Jesus, orientar, reorientar os nossos relacionamentos à luz da Tua palavra, Senhor. Que a palavra de Deus possa estar, à luz da expressão do apóstolo Paulo, habitando ricamente em nossos corações, de tal forma que, no desenvolvimento dos nossos vínculos conjugais, Cristo possa ser central. Teu evangelho guiando os nossos sentimentos, o nosso coração, de tal forma que em tudo o Senhor seja glorificado. Novamente, Senhor, a consciência que tenho é que o Senhor coloca sobre mim uma tarefa muito além das minhas capacidades e das minhas competências. Dependo tão somente do Senhor e da força do Teu poder para compartilhar a palavra bendita aos meus irmãos e às minhas irmãs nessa manhã. Faz isso mais uma vez, Senhor. Renova a esperança do Teu povo mais uma vez, transmitindo o ensino sagrado da Tua parte para nós, Senhor. Faz isso, Senhor, mais uma vez. Nós rogamos que seja assim, em nome de Jesus. Amém. Primeiro princípio, irmãos, que eu gostaria de compartilhar com vocês, à luz do texto que lemos, é que a sabedoria bíblica deve orientar e deve definir a vida conjugal. Ela deve orientar e deve definir a vida conjugal. A esposa de Cantares faz a declaração: eu sou do meu amado. Eu sou do meu amado. E quais são as implicações disso?
dessa afirmação. E eu quero colocá-la numa perspectiva normativa. Normativa, a palavra de Deus ecoando nesta afirmação dela. Não uma afirmação vã, não uma afirmação sem embasamento, sem conteúdo, sem fundamentação. Quando nossas esposas fizerem essa declaração, eu sou do meu amado, que ela possa refletir, não essa paixão efêmera, passageira, mas que ela possa refletir o que o texto sagrado aponta e orienta. E eu preciso, meus irmãos, para tanto, da sabedoria do relato de Gênesis, capítulo 2, 18 e 24, que creio eu, devem ser fundantes na afirmação da Sulamita, quando o escritor sagrado faz a seguinte afirmação: disse mais o Senhor meu Deus, o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Gênesis 2:18. Não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea, por quê? Qual é a constatação do Senhor em sua sabedoria infinita, na forma como Ele desenvolve a criação? Não é bom que o homem esteja só. Eu sou do meu amado, porque assim o Senhor em sua economia determinou. Não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. E o versículo 24, precisamos dele para fundamentar o nosso argumento. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-os uma só carne. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando os dois uma só carne. Eu sou do meu amado. Eu sou do meu amado, porque nós nos tornamos uma só carne. Versículo 18 aponta para o papel da esposa no propósito de Deus. Essa é a afirmação de Gênesis 2:18. Não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma esposa que lhe seja idônea. Deus declara, portanto, meus irmãos, que algo não estava bom, não estava completo. O homem não estava completo. O estado em que ele estava não era bom. O Senhor precisava, na sua sabedoria infinita, preparar uma solução perfeita para essa situação. Uma solução o quê, meus irmãos? Perfeita. Esse relato se dá como? Antes da queda. Então a solução perfeita que o Senhor prepara para esse estado que não era bom, qual é? Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Então Deus declara o que faria para modificar essa situação. É o Senhor que age na direção de resolver essa situação. A necessidade que temos, o sentimento que temos, é fruto disso. O Senhor, em sua maravilhosa graça, compreende isso. Não é bom que o ser humano esteja só. Não é bom. A solidão não é algo bom. Nós precisamos disso. Encontrar a nossa companheira. O pastor falava que a vida de solteiro, numa das mensagens, é mais simples, depois vem as complicações da vida de casado. Mas a vida de solteiro também tem as suas complicações. Um tempo de muita instabilidade. Muita instabilidade. Nós precisamos encontrar a nossa companheira e vice-versa. Me recordo dos momentos que antecederam final dos anos de 1991. História de velho, meus irmãos, tenham paciência.
Final dos anos de 1991, eu, um jovem lá na igreja, com um sentimento de inadequação profundo, orando ao Senhor e falando: Senhor, o tempo da solteirice já deu, não dá, irmãos, eu era jovem ainda, 22 anos, mas eu dizia a Deus: não dá, eu tenho tanta coisa para fazer, e o sentimento de encontrar a pessoa que irá repartir a vida comigo, está tirando as minhas forças, a minha energia, o foco que eu preciso para tudo aquilo que eu ainda farei. 22 anos, irmãos, terminando faculdade, toda aquela correria, e eu me recordo daquele tempo, eu orando, eu quis os meus projetos, né? A gente faz isso, né? O Senhor, é essa. Falávamos na escola dominical sobre Samuel, a gente olha o Eliabe lá e fala: é esse, olha o outro e fala: é esse. Mas o Senhor tinha a esposa para mim, e eu me recordo perfeitamente do turbilhão de sentimentos que havia no meu coração, sentimento de inadequação, buscando na igreja, olhando e pensando assim: Senhor, quem será a minha companheira? E eu lembro claramente, meu testemunho aqui, meus irmãos, quando o texto é difícil, pastor, a gente tem que dar testemunho. Me recordo, eu orando num sábado, estudando, meus irmãos, quem fez engenharia sabe do suplício, né? Estudando mecânica dos fluidos. Olha como marcou minha vida. Vocês não sabem o que é isso, Pascal, não é coisa de Jesus, não é. E eu estava orando lá e pedindo a Deus, quando o Senhor colocou no meu coração de eu visitar a igreja do Evangelho Quadrangular, lá no Rio Acima. Eu falei: Senhor, lá, eu sabia que a Luciane frequentava lá, mas lá tem eu falava o nome da Luciane errado, meus irmãos, você tem uma ideia? Eu chamava ela de Luciene, vá vendo. Olha como Deus conserta tudo. E eu me recordo de eu ir um sábado lá e reencontrar a Luciane, porque a gente já era conhecido um pouco antigo, e de como as coisas se resolveram. Como todo o encontro trouxe paz ao meu coração. Não era bom que eu tivesse só. O Senhor tinha preparado para mim uma auxiliadora que me fosse idônea. Então, quando eu encontrei a Luciane, e nós já mais maduros, né? 22 anos, hein? Nós mais maduros, já nos preparando, já começamos a namorar, eu já pedi ela em casamento, e todo aquele ritual. Eu percebi claramente essa realidade, da nossa necessidade, da nossa inadequação e da importância. E como o Senhor é sábio em seus caminhos. Todo inadequado, de repente, pronto. Encontrei a minha companheira, a esposa da minha vida, a esposa da minha mocidade. Pude desenvolver-me profissionalmente, pude desenvolver-me ministerialmente, pude fazer com que a minha vida ficasse nos eixos, porque não era bom que o homem ficasse só. Algumas considerações sobre a importância da mulher na vida do homem. Deus afirma que a solidão não é boa e não refletia a glória de Deus. Para que nós pudéssemos refletir de maneira plena a glória de Deus, a vida tem que ser compartilhada na conjugalidade do casamento. O homem só é incapaz de cumprir os mandamentos estabelecidos em Gênesis 1 e 2. Claro que nós somos incapazes. Crescei, multiplicai e tenham domínio sobre toda a criação. Como nós podemos fazer isso sozinhos? É impossível. É impossível. Então, nós só podemos cumprir as ordenanças estabelecidas em Gênesis 1 e 2, quando o Senhor, na sua graça infinita, estabelece isso, constata essa realidade. Não é bom que o homem fique só. Eu falhei uma auxiliadora que ele seja idônea, e a partir do tornar-se uma só carne, a partir do casamento, o homem pode plenamente cumprir os mandamentos criacionais. Crescei, multiplicai, sejam fecundos, mandamento cultural estabelecido lá em Gênesis capítulo 1. É isso, meus irmãos. A afirmação da Sulamita, eu sou do meu amado, se fundamenta nessa realidade. A soberania de Deus estabelece, portanto, a dinâmica conjugal. É a soberania de Deus que estabelece a dinâmica da vida conjugal. O encontro
o encontro com a nossa amada e vice-versa, não é obra do acaso. É o Senhor fazendo com que a sua vontade se cumpra em nossas vidas, e cada varão abençoado e cheio do Espírito Santo tem o privilégio de encontrar uma auxiliadora que lhe seja idônea. Essa é a afirmação da Sulamita quando ela diz: eu sou do meu amado. Eu sou o cumprimento da promessa de Gênesis capítulo 2 na vida do meu esposo. Eu sou e eu serei responsável para que nós juntos possamos cumprir plenamente os desígnios de Deus. E o impacto disso, porque é a soberania de Deus que estabelece a dinâmica da vida conjugal. Irmãos, em nome de Jesus, foi o Senhor que estabeleceu o modus operandi. Por favor, não desviemos disso jamais. Tem aqui um aspecto fundamental. O papel da esposa no propósito de Deus. E a mulher sábia é que valida o seu esposo. A declaração da esposa de Cantares, eu sou do meu amado, é o cumprimento do imperativo do versículo 24 de Gênesis 2. E se une à sua mulher, tornando os dois uma só carne. É a mulher que nos valida nessa união através do casamento. É a mulher sábia que faz isso. E a partir dessa realidade, durante todo o tempo da vida, validando. A mulher sábia é aquela que elogia o seu marido. Vocês já viram essas mulheres tolas? Desculpe, irmãs, não é o caso de vocês. Mulheres tolas que gastam tempo falando mal do marido. Vocês já viram um negócio desse? Me perdoem, eu não gosto de falar moralidade no púlpito. Foi uma recaída minha, mas necessária. Porque a mulher sábia faz o quê? Ela valida o seu esposo, une-se à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. E quero fazer uma pergunta para vocês. Como você descreveria então, à luz disso? Eu sou do meu amado. Gênesis 2:18, Gênesis 2:24, não é bom que o homem fique só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Por isso deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, e ambos serão uma só carne. É a soberania de Deus que desenvolve toda a dinâmica da vida conjugal. E a pergunta que eu faço para vocês é: como você descreveria a importância do evangelho em seu casamento? Como você descreveria? Pare agora. Cadê aquela água do pregador? Não tem? Estou de castigo, fiquei uma semana sem aparecer. Hein? É hora de eu tomar água para respirar. Como você descreveria a importância do evangelho em seu casamento? Os casais mais maduros aqui, os anos se passando, como o evangelho foi formatando a forma como vocês desenvolveram seus vínculos afetivos, como vocês desenvolveram a dinâmica da sua casa. Eu sou de lar, os irmãos sabem, meus pais não eram cristãos, católicos, né? E o desejo meu quando eu me casei era que o lar que eu e a Luciana iríamos construir seria um lugar onde o meu Deus fosse adorado, fosse glorificado, e que Ele expressasse a nossa fé, que a nossa família expressasse a nossa fé. E a nossa preocupação sempre foi essa, que na dinâmica da nossa vida, na forma como a nossa família vive, o imperativo da vida comunitária, do estar com os irmãos, do testemunho fosse central. Por que casais fracassam na educação dos seus filhos? Porque desenvolveram uma dinâmica familiar estranha ao evangelho.
Domingo é o que, meus irmãos? Falem para mim. O que é o domingo? O domingo é o dia do... Não tem como ter outra atividade que... Obrigado, Gustavo. Deus abençoe. O domingo é central na vida de uma família cristã. Não tem agenda. Só tem uma agenda no domingo. Qual é a agenda do domingo? É virmos aqui na casa do Senhor, na igreja. Não tem como. Então a pergunta que eu faço, quero que vocês respondam no coração de vocês. Qual é a importância do evangelho em seu casamento? Como a sabedoria bíblica tem formatado o seu relacionamento? O seu desejo? Os seus anseios? Como? Meu sobrinho certa vez perguntou para mim: tio, como é que eu sei que eu encontrei a pessoa certa? Olha a pergunta, né? Como se a gente tivesse sabedoria para isso. Eu falo: I have no idea. I have no idea, não faço ideia. Mas eu posso dar uma pista para você. Eu vou falar da sua tia. Ele falou: como assim? Eu fiz uma ilustração para ele, né? Pregador faz ilustração até em conversa com o sobrinho. Eu falei: imagine a vida que é um barquinho, sem muita criatividade. E a vida a dois é um barquinho num lago, num mar bem bravio. Bem bravio, bem bravio. E você está lá na frente, remando, junto com a sua esposa. Eu disse a ele: se eu olhar para trás uma vez, para ver o que a Luciane está fazendo, ela vai perguntar: o que o desocupado está fazendo, que a gente tem coisa mais importante para fazer? Ela falaria isso para mim, a Luciane. Se eu virasse segunda vez, eu ia levar uma remada na cara. Porque a gente tem que estar o quê? Remando. Falei: se você achar uma esposa que não vai pedir bolsa para você num tempo de dificuldade financeira, não vai pedir sapato, não vai pedir um monte de coisa para você, que vai estar com as duas mãos no remo, te ajudando a passar pelos momentos difíceis, eu acho que você tem um bom caminho para encontrar uma esposa. Porque a minha, na segunda vez que eu virar, eu cairia do barco. Então, como você descreveria a forma como a sabedoria bíblica tem formatado o seu relacionamento? Como? Segundo ponto. Estou no segundo ponto ainda. Primeiro ponto, 2 princípios. Segundo ponto. A esposa sábia transmite confiança e segurança, que são marcas de um relacionamento maduro. A esposa sábia transmite confiança e segurança, que são marcas de um relacionamento maduro. Eu sou do meu amado e ele tem o quê? Saudades de mim. Eu sou do meu amado e o meu amado tem o quê? Saudades de mim. O lar é o lugar do refrigério, é o lugar do encontro, é o lugar da proteção, é o lugar do carinho, é o lugar do ser amado. Então a gente sabe que ali a gente tem segurança, sabe? A gente tem a confiança do amor da esposa que ama e cuida da gente. Eu sou do meu amado, e a resposta dele a isso, a esse ambiente de confiança e segurança, que são marcas de um relacionamento maduro, é o quê? Ele tem saudades de mim. Quero citar aqui o David Merck. Ele pergunta: o que é um relacionamento saudável? Todo relacionamento humano está sujeito a altos e baixos, vitórias e derrotas, conquistas e crises. Existem 2 tipos de relacionamentos. Esses altos e baixos, vitórias e derrotas, conquistas e crises, e os mentirosos. Você escolhe qual você vai rolar. Não existe família doriana. Não existe. Não existe. Então todo relacionamento humano está sujeito a altos e baixos, vitórias, derrotas, conquistas e crises. Todos nós somos pecadores. Todos nós somos pecadores. Pecadores pecam e machucam as pessoas ao seu redor. Então precisamos lidar com as crises e conflitos, ou nossos relacionamentos serão destinados ao fracasso. Então, precisamos lidar com crises e conflitos, ou os nossos relacionamentos serão destinados ao fracasso. Como nós lidamos com isso? Como? Estamos falando da esposa. Como? Criando um ambiente de confiança e segurança. Um ambiente de
perdão. Perdão. Por quê? Porque se não existe a possibilidade da separação, o único caminho bíblico para a crise é o quê? O perdão. Se a separação não é uma solução, a solução para minimizar os efeitos das crises e do pecado, como diz Hebreus capítulo 12, que tenazmente nos assedia, é o caminho do perdão. Esse é o caminho. Por isso que o desenvolvimento desse ambiente sincero, irmãos, irmãs, tem marido que mente para a esposa dos perrengues financeiros que ele está passando. Vocês já viram isso? Eu já aconselhei casais que o marido não falou para a esposa da situação financeira dele. Eu falei, meu amigo, em nome de Jesus, a primeira coisa que você tem que fazer hoje é falar para ela o tamanho do problema. Sua mulher está comprando roupa no shopping. Vocês entendem? Então, como nós podemos? O que é um relacionamento saudável? Pessoas inadequadas, pessoas pecadoras, e pessoas que compreendem que só a graça bendita do Senhor, o cuidado de uma comunidade de fé, podem proporcionar um ambiente onde ainda a gente continua a viver junto. Pensem nisso. Então, a esposa sábia transmite confiança e segurança, que são marcas de um relacionamento maduro. Maturidade é isso, meus irmãos. Maturidade é isso. É passarmos por momentos agudos, momentos limítrofe, e o enfrentarmos dependendo tão somente do Senhor. Nós saímos amadurecidos. Amadurecidos. Não é família doriana. Terceiro, já caminhando para o fim. A esposa sábia proporciona um ambiente, então, de amor e de cumplicidade. Um ambiente de confiança e segurança e um ambiente de amor e cumplicidade. E agora quero ler o restante dos versículos. Venha, meu amado, saiamos ao campo. Passemos as noites nas aldeias, levantemo-nos cedo para amanhã, de manhã para ir às vinhas, vejamos se florescem as vides, se abre a flor, se já se broçam as romeiras, dar-te-ei ali o meu amor. As mandrágoras exalam seu perfume, e as portas a toda sorte de frutos novos e velhos. Eu tus reservei, ó meu amado. Ó meu amado. Irmãos, na dinâmica da vida, nas nossas limitações e inadequações, nós precisamos, nos momentos mais agudos da nossa vida, encontrarmos um ambiente de amor, de aceitação. De aceitação. Vocês entendem isso? De aceitação. A esposa nos valida quando ela nos aceita dos nossos fracassos. Irmãos, nós não temos só histórias de vitória para contar, de fracassos. Às vezes falhamos e falhamos fragorosamente. Fragorosamente. Falhamos, erramos. Perdemos o foco. Eu no meu trabalho, é tão difícil a gente trabalhar e não ter chefe, irmãos, no meu caso, porque não tem para quem prestar contas. Para quem eu presto contas? É tão importante você ter alguém para prestar contas e às vezes as decisões são erradas, o modo de conduzir as coisas é equivocado. E eu vejo a minha esposa Luciane nunca me cobrando, sempre comigo, nos erros e nos acertos, cumplicidade. Eu falo para ela, mas fui eu? Ela falou, não foi você, nós estamos juntos. Então esse ambiente, eu sou do meu amado, ele tem saudades de mim, e no desenvolvimento da vida conjugal, com todas as dificuldades, o amadurecimento surge, o amor amadurece, e a gente entende que tudo é a graça de Deus. Caminhando mesmo para o fim agora.
algumas perguntas que eu gostaria de fazer para vocês e um último conselho. Como você avalia a influência das doutrinas bíblicas em sua vida? Como eu disse na minha introdução, como a palavra de Deus orienta a forma como você trabalha, a forma como você é cidadão, a forma como você é esposa, como você é marido? Como? Como? É uma pergunta determinante para nós, irmãos. Vocês têm que responder isso. Vocês têm que responder. Como? Lembrando que doutrina não é esse conhecimento que o presbítero Sebastião, domingo após domingo, fica ensinando para vocês. Não, é a palavra de Deus aplicada à vida. É a palavra de Deus aplicada ao cotidiano da existência. É a palavra de Deus. Segunda pergunta. E essa é crucial também. Como você avalia a influência da cultura secular em suas escolhas? Como a cultura secular tem orientado as suas escolhas? Irmãos, fazemos escolhas todos os dias. Fazemos grandes escolhas, algumas poucas. Essas são fundamentais. A nossa profissão, a pessoa que iremos dividir a nossa vida, o futuro dos nossos filhos, grandes escolhas. Mas nós fazemos pequenas escolhas todos os dias. A escolha, nós como homens, né, dar um bom dia bem seco para aquela moça bonita do serviço, né? Vocês manjam um bom dia seco? Eu já tenho cara feia mesmo, então Deus já me privilegiou com isso. Aquele bom dia com cara amarrado. Luciane fala sem sorrisinho. Quando eu quis ser simpático, ela falou sem simpatia. Como você avalia a influência da cultura secular em suas escolhas? Como você avalia? Na forma como você deseja as coisas, na forma como você se veste, na forma como você se preocupa com o seu shape, não é isso? Está na moda isso? E um último conselho do presbítero para vocês. Um conselho. Queremos ser exitosos em nossa caminhada, em nossos relacionamentos, em nossa vida. Último conselho. Busque se aproximar dos irmãos mais experientes. Busque se aproximar dos irmãos mais experientes. E não se prive dos sábios conselhos deles. Não se prive. Não se prive. Os nossos irmãos têm conselhos preciosos para vocês que são mais jovens. Se você está enfrentando um momento difícil da sua vida, em nossa igreja não faltam pessoas sábias para você procurar. Não faltam pessoas sábias para tomar um café com você, orar com você. As nossas irmãs mais jovens, não se privem da sabedoria das nossas irmãs mais velhas. Elas já passaram por tantas coisas, tantas lutas, e elas estão aqui, porque elas entenderam e confiaram no Deus da vida delas. Não se privem disso. Não se privem da sabedoria dos nossos irmãos velhinhos aqui. Eu já estou ficando já também. Não se prive da sabedoria deles. Nós já passamos por muitas coisas. E estamos aqui. Porque entendemos que a totalidade da nossa vida depende de Deus. E todas as vezes que não fizemos isso, nós sofremos os resultados e compreendemos que dependemos tão somente do Senhor. Eu sou do meu amado e Ele tem saudade de mim. Traz essas implicações para nós. Que Deus os abençoe. Em nome de Jesus, feliz Dia das Mães. Pai, nós queremos te agradecer pelo teu amor em Cristo Jesus, pela tua graça. Nós ouvimos a tua palavra e sabemos que muitas vezes nós temos uma dificuldade, Senhor, em cumprir aquilo que já conhecemos, já sabemos. Ansiamos por conhecimento, mas ao obtê-lo nós não praticamos. Pedimos a tua ajuda, Senhor, então, para vivermos os nossos casamentos, os nossos relacionamentos de maneira sábia à luz do teu evangelho, Senhor. Nos ajuda nisso. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos receber a bênção.
Pai, muito obrigado por aquilo que o Senhor fez no nosso meio nesta manhã, pelo teu ensino. Que o Senhor nos abençoe, Deus. De maneira muito especial, oramos pelas nossas mães, por essas mulheres que desempenham um papel tão importante na formação do caráter, na construção, ó Deus, da nossa sociedade. Nossa sociedade tem desvalorizado a família, Pai. E nesse momento nós queremos agradecer ao Senhor, porque o Senhor tem preservado a família na Tua graça, na Tua misericórdia, Deus. E nós queremos pedir que o Senhor fortaleça o coração das nossas mães. Fortalece com a ação do Teu Santo Espírito, derramando da Tua graça e do Teu poder sobre elas, ó Deus. Que elas possam experimentar do Senhor, ó Deus, do Teu amor. Fortalecidas no Senhor, ó Pai. É isso que nós oramos em nome de Jesus. Agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de nosso Deus e Pai, o conselho, o consolo, o poder e a ação do Santo Espírito de Deus estejam sobre vocês agora e pelos séculos dos séculos. Amém.